Aí, galera, boa tarde. Boa tarde, gente. Bom, mais uma vez é um prazer estar de volta aqui ao Academia Enem. Oi? Bom, projeto que já existe desde 2013, a gente está participando desse projeto desde o início e é óbvio que com a implementação das cotas, né, para as escolas públicas, vocês passaram a ter bem mais chances de entrar na universidade pública, que é uma universidade de excelente qualidade. Então, a gente participa desse projeto com muita alegria, muita disposição. Estou vendo que é um domingo à tarde, mas aqui o ginásio tem muita gente. Isso é muito legal. Significa dizer que vocês realmente estão dispostos a se dedicar e a estudar. E é lógico que a educação é a melhor maneira, o melhor caminho para a gente melhorar cada vez mais a nossa vida, tá? Bom, professor Felipe Custódio, como o Fábio já fez a apresentação, é nossa aula de Química. E o assunto da nossa aula... Opa, tá aqui, deu certo. O assunto da nossa aula é energias químicas no cotidiano, tá? Tema recorrente da prova do Enem, tema que é quase todos os anos aí a gente tem mais até de uma questão desse tema, então é importante que vocês estejam atentos para que a gente possa fazer a discussão de forma adequada, tá? Não tá passando não aqui, ó. Pronto, deu certo. Ó, o primeiro que a gente vai falar, o primeiro combustível, vamos dizer assim, vai ser exatamente o etanol, né? Muito conhecido porque o Brasil, né, é o maior produtor de etanol no mundo, conhecido também como álcool, né, álcool combustível, só que o termo químico que a gente utiliza é o etanol. A fórmula química dele está aí, ó, C2H5OH. Ele é um biocombustível. O que é que significa ser um biocombustível? Ele é obtido a partir da biomassa, tá? E ele é um combustível renovável, o que significa dizer que ele não se acaba, é diferente dos combustíveis fósseis, né? Os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão, um dia vão se acabar, eles são finitos. Esse etanol não, ele é um combustível totalmente renovável, porque a gente produz esse etanol a partir de culturas vegetais e a cada ano a gente tem uma nova safra dessas culturas vegetais. Como que é obtido esse etanol? Ele vai ser obtido a partir da fermentação alcoólica do açúcar, tá? Como é esse processo de fermentação? Pode passar aí. Olha só, C6H12O6 é um açúcar. Pode ser glicose, pode ser frutose. Aí colocam os micro-organismos em contato com esse açúcar e esses micro-organismos fazem o processo de fermentação alcoólica. O nome já está dizendo, vai produzir o quê? Um álcool. Então é produzido o etanol, está aí a formulazinha dele, C2H5OH. Agora, de onde vem esse açúcar, né? Porque se a gente está vendo que o etanol é produzido a partir da fermentação de um açúcar, de onde que a gente retira esse açúcar para fazer esse processo de fermentação? Aí é assim, ó, no Brasil, a gente retira esse açúcar da cana-de-açúcar, né? Planta lá a cana-de-açúcar, retira esse açúcar da cana-de-açúcar e faz o processo de fermentação alcoólica. Já nos Estados Unidos, de onde que eles retiram o açúcar para produzir etanol? A partir do milho, tá? E na União Europeia, eles utilizam esse açúcar a partir da beterraba. A maior produtividade de etanol por área plantada, por hectare plantado, disparadamente é a cana-de-açúcar. Então, nesse caso aí, o Brasil leva muita vantagem. Sem falar que o Brasil tem vários investimentos ao longo dos anos em tecnologia para produzir etanol.
A nossa cana-de-açúcar, ela passou por melhoramento genético. Ela foi modificada geneticamente para produzir mais açúcar. As leveduras que a gente usa no processo de fermentação foram desenvolvidas por pesquisas no Brasil, através da Embrapa. Então, nós temos um etanol diferente. A nossa produtividade ela é melhor do que o resto do mundo, até porque nós investimos muita tecnologia para poder melhorar a produção de etanol. Pronto, a gente vai já falar dos resíduos da cana-de-açúcar, tá? Como que se pode aproveitar esse resíduo. A gente fala já, vai surgir aqui na frente. Então, o Brasil tem muita vantagem em relação aos demais países na produção de etanol. Aí você vai perguntar, professor, se a cana-de-açúcar é melhor do que o milho e a beterraba, por que os americanos e os europeus também não produzem etanol a partir da cana-de-açúcar? Porque a cana-de-açúcar é uma cultura vegetal que só dá certo em zonas tropicais, que é o caso do Brasil. Lá nos Estados Unidos e na União Europeia, qual é o tipo de clima? Clima temperado. Clima temperado não funciona para a cana-de-açúcar. Por isso que nós produzimos grande quantidade de cana-de-açúcar e por isso também que a gente produz grandes quantidades de etanol. Primeira vantagem do etanol sob o ponto de vista ambiental. Tá aí, vocês estão vendo, ó. O etanol provoca pouco efeito estufa, porque o CO2 que é liberado na queima desse combustível vai ser reabsorvido pelo processo de fotossíntese. A safra de 2016, a gente produziu etanol, esse etanol já está abastecendo aí os carros, os motores de algumas indústrias, estamos liberando CO2 para a atmosfera. Só que no próximo ano, 2017, para produzir etanol, a gente vai ter que plantar novamente cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, como todo e qualquer vegetal, faz processo de quê? Fotossíntese. Qual é um dos reagentes para a fotossíntese? CO2. Então, o CO2 que está sendo queimado nesse ano de 2016, ele vai ser reabsorvido no próximo ano pela cana-de-açúcar, quando a gente plantar, porque a cana-de-açúcar faz fotossíntese. Então, em termos de contribuição de efeito estufa, o etanol é um ótimo combustível sob o ponto de vista ambiental, porque a maior parte do CO2 que é liberado na queima é reabsorvido pelo processo de fotossíntese, então o impacto de efeito estufa é praticamente zero, tá? Outra vantagem. Valeu, obrigado. Outra vantagem ambiental aí do etanol é que ele não vai provocar chuva ácida. Quem é o elemento, a substância que está presente nos combustíveis que tem maior probabilidade de formar chuva ácida? O enxofre, tá? No etanol não tem enxofre, diferentemente dos combustíveis fósseis. Petróleo tem enxofre, gás natural tem enxofre, carvão mineral tem muito enxofre. Então, quando você queima os combustíveis fósseis, você acaba provocando chuva ácida devido à presença do enxofre nesses combustíveis. No etanol, não tem enxofre. Se não tem enxofre, ele não provoca chuva ácida. Professor, então só tem maravilha com o etanol? Ele polui pouco, não provoca efeito estufa, não provoca chuva ácida. Para nós no Brasil é muito bom, porque a gente tem alta produtividade de etanol. Não, gente, não só é maravilha, não. Há desvantagens também na utilização do etanol. Vamos mostrar aqui as principais desvantagens. Ó, primeira desvantagem é uma monocultura, cana-de-açúcar. A gente sabe que as monoculturas, depois de 3 ou 4 ciclos, o solo fica infértil. O solo não consegue mais produzir. Normalmente, o que é feito? O agricultor, né, ou grande, né, que no caso eles são grandes agricultores da cana-de-açúcar, o que é que eles fazem? Normalmente eles abandonam aquela área e eles vão para outra área, muitas vezes desmatando outras áreas para plantar mais cana-de-açúcar. As fronteiras agrícolas do Brasil, tanto de soja quanto cana-de-açúcar, estão crescendo em que sentido? No sentido da região amazônica. Então, nós estamos destruindo floresta, para plantar monocultura.
Isso é péssimo sob o ponto de vista ambiental, por causa da biodiversidade. Isso também é ruim pelo ponto de vista econômico. Biodiversidade não é só uma questão ambiental, é também uma questão econômica. Por exemplo, se sabe que a partir da biodiversidade da Amazônia, as várias plantas diferentes que você tem, você pode descobrir muitos medicamentos a partir dessas plantas. Você já pensou se é descoberto um medicamento, por exemplo, para tratar câncer? O tanto de dinheiro que isso não vai gerar? Então, a biodiversidade ela tem que ser mantida, não é só por uma questão ambiental, é também por uma questão econômica. Biodiversidade gera grana, biodiversidade gera dinheiro, tá? E nós estamos destruindo biodiversidade para plantar cana-de-açúcar e plantar soja. Não é o ideal, tá? Outro problema do etanol é com relação aos resíduos. Quais são os resíduos principais do etanol? O bagaço da cana-de-açúcar e a folha da cana-de-açúcar. E o vinhoto, que ele lembrou ali, tá? Existem já projetos para reaproveitar esses resíduos. Hoje, a maior parte desse resíduo é jogado fora ou é queimado. Isso não é o ideal. Então, já existem alguns projetos em alguns locais. Está se aproveitando esses resíduos para fazer comida para o gado, alimentação para o gado. Reaproveita o resíduo. Em outros locais, o pessoal está aproveitando esses resíduos para fazer fertilizante para o solo, para tornar o solo mais fértil. É outra aplicação legal. E uma terceira aplicação importante é que está tentando se produzir etanol a partir desses resíduos também, tá? Não é através do açúcar, vai ser através da celulose. Inclusive, a gente já faz isso. Esse etanol, que é obtido a partir dos resíduos, ele é chamado etanol de segunda geração. O Brasil já produz etanol de segunda geração, mas o problema é que o custo ainda é muito alto, é muito caro. Espera-se que nos próximos anos se consiga reduzir esse custo. E aí vai ser bacana. Por quê? Porque a gente vai aumentar a produtividade de etanol sem precisar plantar mais áreas de cana-de-açúcar. Porque a gente vai estar produzindo etanol a partir do resíduo. O resto, aquilo que a gente não utiliza na produção do etanol de primeira geração, tá? Então, isso é uma desvantagem também. A maior parte dos resíduos hoje são queimados. Terceira desvantagem é uma desvantagem social, né? A mão de obra que trabalha nos canaviais, na colheita da cana e tal, é uma mão de obra quase escrava, gente. É o boia fria, né? Trabalha muito para ganhar uma mixaria, para ganhar quase nada. Então, há um problema social também relacionado à utilização da cultura da cana-de-açúcar que produz etanol, tá? E uma outra desvantagem que vem surgindo aí, tá? Nos últimos anos, essa discussão, é que essa alta produtividade de biocombustíveis, entre eles o etanol, pode provocar uma crise mundial de alimentos. Como assim, professor? É que o agricultor está deixando de plantar alimentos para plantar culturas de produção de biocombustível. Muitos agricultores no Brasil, por exemplo, nos últimos anos, deixaram de plantar feijão para plantar cana-de-açúcar. A gente está vendo como é que está o preço do feijão aí agora. Não é só por causa disso. Houve uma perda de safra de feijão especificamente esse ano. Mas se você pegar de 8 anos para cá, a cada ano o preço do feijão vem aumentando. Por quê? Porque na hora que o agricultor deixa de plantar feijão, tem uma menor oferta de feijão. E se você tem uma menor oferta, o preço sobe, tá? Então tem que ser encontrado um equilíbrio entre a produção de biocombustíveis e a produção de alimentos, tá? Então essa crise ela tem que ser controlada. Não dá para a gente incentivar só a produção de culturas de biocombustível em contrapartida da produção de alimentos, senão os alimentos vão ficar cada vez mais caros, tá? Então, com relação ao etanol, há essa preocupação e essa preocupação também vai surgir aqui no biodiesel, tá? Tá falando aqui, por exemplo, professor, se eu fizer a rotação de culturas, né? Por exemplo, se um ano, que normalmente é recomendado, se um ano plantar cana,
no outro ano plantar soja, no outro ano plantar milho. Não vai resolver o problema de fertilidade do solo? Vai. Só que o cara que planta cana, que são os usineiros, ele tem toda a indústria dele pronta para produzir o quê? Etanol a partir da cana-de-açúcar. Ele não quer mudar isso a cada ano. Não, esse ano eu vou produzir etanol, a cana-de-açúcar, no próximo ano eu vou produzir soja, no outro ano eu posso plantar milho, que posso obter açúcar a partir do milho, mas aí o açúcar a partir do milho, a produtividade vai lá para baixo, o cara não quer fazer isso, porque isso vai ser o quê para ele? Prejuízo. Ele prefere, e considerando que no Brasil a gente ainda tem muitas áreas para ser plantadas, mesmo que isso envolva desmatamento, o usineiro ele não está muito preocupado com as questões ambientais. O usineiro ele está preocupado em ter uma alta produtividade para ganhar uma grana com isso, certo? Isso é fato porque no Brasil a gente ainda tem muitas áreas para serem utilizadas na agricultura. Então, a rotação de culturas é o ideal, mas quem produz etanol a partir da cana-de-açúcar não faz essa rotação de culturas. Ele planta só cana-de-açúcar todos os anos, porque ele já tem toda a usina dele pronta com a infraestrutura para produzir açúcar a partir do etanol. Então, a galera acaba não fazendo essa rotação de culturas, certo? Aí, no final aqui, qualquer coisa, tu me procura que eu ajudo, certo? Bom, vamos lá. Outro combustível importante aí, o biodiesel, né? Quimicamente, o que é o biodiesel? Uma mistura de ésteres, tá? Assim como o etanol, ele é um biocombustível, é obtido a partir da biomassa, e como todo biocombustível, ele é renovável. Renovável. Então, como ele é obtido a partir de culturas vegetais, ele acaba também, assim como a cana-de-açúcar, que é renovável, produz o etanol, tá? Bom, como que é produzido o biodiesel? Diferentemente do etanol, que vem do açúcar, o biodiesel vem a partir de óleos vegetais. Quais são as principais culturas vegetais que a gente pode extrair o óleo para produzir o biodiesel? Pode ser a partir da mamona, pode ser a partir do girassol, pode ser a partir do dendê e pode ser também a partir da soja. Essas são as principais culturas vegetais que são utilizadas para produzir biodiesel, tá? No Brasil, a gente tem alta produtividade de soja, mas a gente não utiliza soja para produzir biodiesel. No Brasil, a principal cultura vegetal que é utilizada para produzir biodiesel é a mamona, tá? Como é que faz? Retira esse óleo do vegetal e faz uma reação química sobre esse óleo, que é chamada reação de transesterificação, que é essa reação aí, ó. O óleo vegetal é rico em triglicerídeo, que é um triéster, coloca isso para reagir com álcool, pode ser o metanol, pode ser o etanol, isso aí produz glicerol, que é um subproduto, e uma mistura de ésteres, que vai ser o biodiesel. Biodiesel que foi descoberto por um cearense, professor Expedito Parente, professor da UFC, do Departamento de Engenharia Química, ele faleceu há 3 anos atrás, mas ele descobriu o biodiesel lá por volta de 1981. Criou uma patente, né, no nome da UFC, já que a pesquisa era feita na Universidade Federal do Ceará, mas o biodiesel não despertou interesse de imediato. O biodiesel ficou ali meio esquecido, ninguém se interessou em produzir biodiesel, nem de criar uma mecânica nos carros para queimar biodiesel. O biodiesel só vai começar a ganhar força por volta dos anos 2000, tá? Aí sim, o próprio governo brasileiro começa a incentivar a produção de biodiesel e o biodiesel começa a ter um crescimento que vem sendo crescente no Brasil desde os anos 2000 até agora, 2016. Mas o biodiesel foi descoberto por um cearense, professor Expedito Parente, que era professor da UFC. Primeira vantagem, vantagem ambiental. Assim como o etanol, o biodiesel provoca pouco efeito estufa, porque o CO2 vai ser reabsorvido por fotossíntese. Aquele mesmo esquema. Quando queima o combustível, libera CO2, mas aí quando planta a cultura vegetal, reabsorve CO2 pelo processo de fotossíntese. Outra vantagem,
é que esse biodiesel não provoca chuva ácida. Quem é o elemento, a substância que vai provocar a chuva ácida? Enxofre, que está presente nos combustíveis fósseis, mas não está presente nos biocombustíveis. Então, é uma vantagem ambiental. Atualmente, o governo brasileiro obriga que 7% de biodiesel seja misturado ao diesel do petróleo. Qual é o objetivo aí? O objetivo é exatamente incentivar a produção de biodiesel. É como quem diz assim, ó, pode produzir biodiesel que vai ter quem compre, porque é obrigatório misturar biodiesel ao diesel do petróleo. Um problema relacionado ao biodiesel é um problema que a gente já discutiu para o etanol. A alta produtividade de biodiesel pode provocar uma crise mundial de alimentos. Pelo aquilo que a gente já falou, o agricultor está deixando de plantar alimentos para plantar culturas vegetais que originam biocombustíveis. E uma coisa legal que acontece aqui na cidade de Fortaleza é que o biodiesel ele pode ser obtido a partir do óleo de cozinha. O óleo de cozinha depois que for usado na fritura. O que é que a maioria de nós faz com o óleo que a gente utiliza depois da fritura? A gente joga fora, né? Não joga pela pia. E aí esse óleo ele é um lixo problemático. Ele vai para a rede de esgoto, para retirar esse óleo é complicado. Então, o que é que algumas pessoas em Fortaleza já têm essa consciência ambiental? É depois de usar o óleo da fritura, guardar, recolher esse óleo em garrafas PET. Normalmente o pessoal faz isso. E a Coels tem um projeto que compra esse óleo e produz biodiesel a partir desse óleo. É um pouquinho só que a Coels se paga, não é muito não. Por uma garrafa PET de 2 litros, a Coels paga, pelo menos da última vez que eu olhei, R$ 1,25, tá? É pouco, mas as pessoas que normalmente fazem essa coleta do óleo fazem muito mais por uma questão ambiental do que por uma questão financeira. Porque a pessoa deixa de jogar esse óleo como lixo e você acaba aproveitando esse resíduo para fazer a produção de biodiesel, tá? Então, em Fortaleza, a Coels tem esse projeto de comprar esse óleo depois que é usado na fritura dos alimentos e acaba produzindo biodiesel a partir desse óleo, tá? Vamos para o próximo. Já falamos de etanol, já falamos de biodiesel. Vamos falar agora de energia nuclear, né? O Brasil também produz eletricidade a partir de energia nuclear. Como é que é obtido essa energia a partir da parte nuclear, do núcleo dos átomos? É a partir de um processo denominado de fissão nuclear. O que é fissurar? Fissurar significa quebrar. Então você pega o urânio 235, que é o isótopo que pode ser fissionável, bombardeia o núcleo do urânio com um nêutron, está sendo mostrado aí, ó. Aí ele vai formar esse isótopo 236, que tem um núcleo de baixa estabilidade. Aí esse núcleo se quebra, ele fissura. Quando esse núcleo se quebra, ele forma produtos, 2 novos núcleos, nesse caso aí o bário 139 e o criptônio 95, libera nêutrons que vão ser utilizados para provocar a fissão de novos núcleos de urânio e libera uma imensa quantidade de energia. O processo de fissão nuclear, disparadamente, de todos os combustíveis que vocês pensarem, é o que vai liberar mais energia. A energia é imensa que é liberada nesse processo. Essa energia pode ser utilizada, pode ser convertida em energia elétrica, é o que o Brasil faz, por exemplo, nas suas usinas nucleares, mas essa energia também pode ser utilizada nas armas nucleares, nas bombas atômicas. As bombas que foram jogadas lá no Japão, né, na Segunda Guerra Mundial, eram bombas de fissão nuclear, tá? Então, essa energia liberada pode ser aproveitada para uma coisa boa, que é para produzir energia elétrica, mas essa energia também pode ser utilizada como arma de destruição, que é o caso das armas
que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial, que são bombas de fissão nuclear, tá? Ó, só para vocês terem uma ideia da quantidade de energia que é liberada, ó, tá aí, tá, essa bolinha azulzinha aí é o nêutron, ó, o nêutron bombardeia o isótopo do urânio 235, ele se quebra em núcleos menores, novos nêutrons são liberados, provocam a fissão de outros núcleos de urânio, e está escrito aí, tem na apostila de vocês também, ó, uma reação em cadeia envolvendo 1 quilograma de urânio 235 produz mais energia do que 2 milhões de quilogramas de carvão. Então, não há dúvidas de que o processo de fissão nuclear é o que libera mais energia de todos os combustíveis que a gente conhece, tá? Bom, vamos continuar discutindo sobre energia nuclear. Primeira informação que a gente já viu aí. O isótopo do urânio que sofre fissão é o isótopo 235. Só que na natureza, esse isótopo 235, ele está em menor quantidade, ó. Do urânio presente na natureza, 99,3% é de urânio 238. Somente 0,7% é de urânio 235. Aí o que é que tem que ser feito nesse caso? Você tem que aumentar a proporção do urânio 235. Como é que chama esse aumento da proporção do urânio 235? É o que é conhecido como enriquecimento do urânio. O que é enriquecer o urânio? É aumentar a proporção do isótopo 235 na mistura. Se esse enriquecimento for feito de 3 a 20%, ou seja, você aumentar a proporção do urânio 235 de 3 até 20%, o objetivo é produzir energia elétrica. Se esse urânio for enriquecido a 80% ou mais, aí o objetivo já é produzir armas nucleares. O Brasil já domina a tecnologia de enriquecimento de urânio. Há 10 anos atrás, o Brasil desenvolveu umas ultracentrífugas e, através dessas ultracentrífugas, a gente consegue enriquecer urânio. Antes, a gente mandava urânio para a Alemanha enriquecia e a gente comprava de volta. Hoje, não. A gente já enriquece urânio na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, e esse urânio enriquecido é transportado para Angra dos Reis, onde funcionam as usinas nucleares brasileiras, as usinas de Angra 1 e Angra 2. O Brasil não tem objetivo, pelo menos oficialmente, de produzir armas nucleares. O urânio que a gente enriquece e o urânio que a gente fissura, tem como objetivo apenas a produção de energia elétrica. Aqui no Ceará, a gente tem uma grande reserva de urânio. Alguém sabe qual é a cidade que tem uma grande reserva de urânio aqui no Ceará? A cidade de Santa Quitéria. Em Santa Quitéria tem uma grande reserva de urânio. A licitação para a empresa explorar essa reserva já foi feita no ano passado, tá? E já vai estar começando a se extrair urânio de Santa Quitéria. Esse urânio tanto vai ser exportado, como vai ser levado também para Resende, no Rio de Janeiro, para que ele seja enriquecido, para depois ser fissurado lá nas usinas de Angra 1 e Angra 2. Uma pergunta aqui, a energia nuclear produz energia em forma de quê? Essa energia que é liberada, ela aquece a água, transforma a água para o estado de vapor. Esse vapor movimenta as hélices que estão ligadas a uma turbina e quando essas hélices se movimentam, produz eletricidade, tá? Então, a energia liberada na fissão, ela provoca a vaporização de água, o vapor de água movimenta as hélices que estão ligadas a uma turbina, gerando eletricidade, certo? Que foi a dúvida aí que surgiu, ok? Bom, quais são as principais vantagens relacionadas à energia nuclear? Primeira vantagem, altíssimo rendimento. Pequenas quantidades de urânio
liberam imensas quantidades de energia. Segunda vantagem, não provoca efeito estufa. No processo de fissão, não há liberação de gases de efeito estufa. Então, essa é uma segunda vantagem. Terceira vantagem da energia nuclear, não provoca chuva ácida. Não tem enxofre aí presente no processo de fissão nuclear. Então, em termos de efeito estufa e em termos de chuva ácida, a energia nuclear ela não polui, pelo menos sobre esses dois aspectos, tá? Vamos ver as desvantagens. Primeira desvantagem é não renovável, depende de urânio. O urânio é um minério, ele é finito na natureza, então vai ter uma hora que vai acabar o urânio. Segunda desvantagem, tem muita poluição térmica das águas. Por quê? Porque os reatores das usinas nucleares, eles têm que ser resfriados o tempo todo, toda hora. Se você deixar de resfriar o reator pode explodir. Então, você tem que jogar a água para resfriar. Quando essa água entra em contato com o reator, por troca de calor, ela fica mais quente. Na hora que eu jogo essa água quente no meio ambiente, vai provocar a poluição térmica da água. Se eu aumento a temperatura da água de um oceano, ou então se eu aumento a temperatura da água de um rio ou de um lago, qual é uma primeira consequência imediata? O oxigênio que está dissolvido naquela água vai embora. Se o oxigênio vai embora, como é que os peixes, por exemplo, vão respirar? Não tem o que respirar. Eles acabam morrendo, tá? Então, há esse problema ambiental de poluição térmica das águas. Há risco de acidentes nucleares, né? Os dois maiores acidentes com usinas nucleares foram o que ocorreu lá em 1986, na época União Soviética, atualmente Ucrânia. Vocês já devem ter ouvido falar que era a cidade de Chernobyl, né? Explodiram reatores nucleares na usina de Chernobyl, mais de 20 mil pessoas morreram na época e nos anos seguintes muitas outras pessoas morreram também porque entraram em contato com a radiação. Essa radiação ela é perigosa para nós seres humanos, porque ela passa pelo nosso organismo, quebra a estrutura de proteína, quebra a estrutura de DNA, provoca mutações e, consequentemente, há uma boa probabilidade de gerar câncer quando a gente entra em contato com essa radiação. Então, o acidente de Chernobyl, lá em 1986, é considerado o acidente mais grave nuclear. E agora, em 2011, a gente teve um outro acidente lá no Japão, que foi na cidade de Fukushima, né? Houve um terremoto, depois houve um tsunami, a onda veio e alagou a usina, né? Passou lá por cima do muro da usina, que era um muro de 11 metros, revestido com chumbo. A usina já tinha sido preparada para o muro, a onda bater e o muro não cair, só que o terremoto foi de uma magnitude muito grande, a onda do tsunami também foi maior do que o previsto, aí a onda passou por cima do muro da usina, alagou a usina toda, acabou a eletricidade, não tinha como resfriar os reatores, explodiu um reator, tá? Isso foi agora em 2011. Então, isso é uma desvantagem, há sempre riscos de acidentes. Professor, mas não houve um acidente também aqui no Brasil? Eu já li, já vi, ou então eu me lembro, né? Porque tem uma galera aqui que já era vivo nessa época, já conhecia, já era gente, já se entendia. Goiânia, professor, o Césio 137, não foi um acidente de usina nuclear. Foi um acidente envolvendo energia nuclear, mas não foi de usina. Como foi o caso lá de Goiânia? Havia um hospital abandonado, aí o dono de uma sucata entrou no hospital para roubar as máquinas do hospital, para poder vender como sucata. Na hora que ele abriu lá, foi desmontar um equipamento de radioterapia, tinha as pastilhazinhas de Césio 137, que são usadas no tratamento de câncer por radioterapia. Ele achou bonito, era brilhoso, era pozinho, bem legal, bonito, distribuiu para a vizinhança toda, morreram 4 pessoas na época do acidente, e nos anos seguintes já são contabilizadas mais de 80 mortes provocadas por vazamento de material radioativo. Foi um evento que ocorreu em Goiânia,
foi um vazamento de material radioativo, mas não foi de usina nuclear. Era o Césio 137 que estava lá no equipamento de radioterapia, tá? Foi o acidente nuclear que aconteceu no Brasil, tá? Outra desvantagem são os resíduos nucleares. Os elementos que são formados a partir da fissão, eles são radioativos. O que é que a gente faz hoje com esse material? A gente coloca em grandes caixas de concreto, um concreto bem espesso, para não permitir a passagem da radiação, e aí ou enterra ou joga no meio do oceano. Esses materiais, esse lixo radioativo, esses resíduos nucleares, eles só vão deixar de emitir radiações mais ou menos daqui a uns 350 anos. Então, durante 350 anos, esse lixo é perigoso. Então, a gente enterra para que as pessoas não entrem em contato, evidentemente, ou joga no meio do oceano, e esses concretos, espera-se, né, que ao longo desses 350 anos, o concreto não rache, né, não tenha nenhum rachamento, nenhuma fissura, que aí o material radioativo pode escapar, tá? Então, é uma outra desvantagem. Uma outra desvantagem da energia nuclear. E a última desvantagem, eu leio já as dúvidas, tá? Só para a gente encerrar. É o risco de que essa energia nuclear seja utilizada para produzir armas nucleares, que é o risco de fins bélicos, tá? A gente sabe que tem países que têm armas nucleares, né? Quem são os principais países que têm armas nucleares? Estados Unidos tem armas nucleares, a França, a Inglaterra, a China e a Rússia, que é da antiga União Soviética, né? Até o professor Evaldo estava falando mais cedo aqui da União Soviética, que se desmembrou, e a Rússia era o principal país da União Soviética. Esses 5 países que eu falei, eles são os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Quando o Conselho de Segurança da ONU foi criado, esses 5 países foram colocados como membros exatamente porque eram os países mais fortes militarmente. Eram os países que tinham armas nucleares nesse período. Esses países são países que têm direito a veto nas resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, se um dos 5, vetar uma proposta, a proposta não pode ser levada adiante, tá? Esses países, inclusive, propuseram um acordo lá em 1971, que é o acordo da não proliferação de armas nucleares. Como é esse acordo? Esses 5 países prometiam, né, que eles iam reduzir os seus arsenais nucleares em 80%, em contrapartida, os demais países não podiam produzir armas nucleares. Beleza, quase todo mundo assinou esse acordo, o Brasil, inclusive, assinou esse acordo, por isso que o Brasil diz claramente que não tem interesse em produzir armas nucleares, até porque cumpre o acordo que o Brasil aceitou assinar, e esse acordo foi feito, mas alguns países não assinaram. A Índia, por exemplo, não assinou. A Índia disse assim, ora, lá em 1971, a Índia disse, eu já estou bem pertinho de construir minha bomba atômica, agora chego vocês dizendo que eu não posso produzir. Eu já gastei um bocado de dinheiro, eu vou continuar meu projeto. O Paquistão também não assinou esse acordo. O Paquistão também tinha um projeto de armas nucleares. A Índia e o Paquistão, eles brigam lá há mais de 3.000 anos. Se um tiver arma nuclear e o outro não tiver, quem não tiver se lasca. Então o Paquistão também já estava perto de construir sua arma atômica. Israel não assinou o acordo. Por quê? Porque Israel disse, ora, se eu não tiver força militar aqui no meio dos países muçulmanos, o Estado de Israel vai ser engolido pelos países muçulmanos. E até hoje, como é que o Estado de Israel se mantém? Na base da força militar, né? É assim que o Estado de Israel se mantém naquela região. E a Coreia do Norte, que nunca assinou acordo internacional nenhum, não seria esse que a Coreia do Norte iria assinar, tá? O problema, gente, é que esses 5 países prometeram reduzir seus arsenais nucleares numa quantidade de 80%. E eles não reduziram, eles não cumpriram a parte deles do acordo. E eles querem que todos os outros países cumpram. Aí a coisa fica injusta, né? Porque se tem um acordo, como é que é o acordo? Eu cumpro a minha parte, você cumpre a sua parte.
A partir do momento que eu não cumpro aquilo que eu me propus, eu estou quebrando o acordo. Então, há muita crítica, né, em relação a essa ideia de que esses países prometeram reduzir os seus arsenais nucleares, até reduziram, mas reduziram numa quantidade muito menor. É cômodo para eles ter uma força militar em relação aos outros países, porque aí eles podem se impor na base da força, né? Às vezes, equilíbrio militar evita guerra. Às vezes, equilíbrio militar tem paz por causa do equilíbrio militar. Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética tinham arsenais nucleares para destruir o planeta Terra pelo menos umas 30 vezes. Não jogaram uma rasga-lata. Por que não jogaram uma rasga-lata? Porque um tinha medo do outro. Na hora que os Estados Unidos diziam assim, ó, eu vou jogar arma nuclear lá na União Soviética. Aí o cara, rapaz, não jogue não, porque se a gente jogar neles, eles jogam na gente também. A gente destrói eles, mas eles destroem a gente. Não jogaram uma rasga-lata. Então, equilíbrio militar, muitas vezes, acaba evitando guerras. As guerras normalmente acontecem quando um país é militarmente muito mais forte do que o outro. Porque aí esse que é mais forte, ele provoca a guerra, tá? Então, esse acordo é um acordo duramente criticado, porque esses países detentores dos arsenais nucleares, eles não querem que os outros países produzam, mas eles não diminuem de forma considerável os seus arsenais nucleares, tá? Deixa eu ler aqui algumas dúvidas. Existem usinas que utilizam a fusão de hidrogênio para produzir energia? Não. Por que não se produz energia a partir da fusão nuclear? Porque a fusão nuclear, ela libera muito mais energia do que a fissão. E a gente não tem tecnologia para barrar essa energia. Ou seja, se a gente fizesse a fusão de hidrogênio nos reatores que a gente tem hoje, todos os reatores explodiriam. E aí, então, a gente não consegue controlar. Por quê? Porque a quantidade de energia liberada na fusão é muito maior do que a quantidade de energia liberada na fissão. Existe sim a bomba de hidrogênio. O que é a bomba de hidrogênio? É uma bomba de fusão nuclear. Mas a bomba, o objetivo é o quê? Explodir. Lá na usina nuclear, ninguém quer que exploda o reator. Então, os americanos e os russos têm bomba de hidrogênio, que é a bomba de fusão nuclear. Graças a Deus que ela nunca foi utilizada em nenhuma guerra, só em testes, tá? Vou pegar outra dúvida aqui. É possível integrar várias energias? A questão não é integração. O que se recomenda hoje para qualquer país é que o país tenha uma diversificação da sua matriz energética. Que um país não dependa apenas de um tipo de energia. O Brasil está caminhando para isso, tá? A gente produz energia a partir da água, das hidrelétricas, que a gente vai falar aqui na frente, mas a gente produz energia a partir do etanol, a partir do biodiesel. Agora a gente tem um bocado de petróleo por causa do pré-sal. A gente está investindo fortemente em energia solar e energia eólica, que a gente vai falar aqui na frente também. Então a questão não é integrar, elas são formas de energia diferentes. E um país precisa ter essa diversificação da matriz energética. Bom, essa outra pergunta aqui fala sobre cálcio, ferro, manganês, cobre e potássio, mas esses elementos eles não são utilizados em processos de fissão nuclear, tá? Podem ser utilizados em outros processos, em fertilizantes, mas não tem nada a ver com energia nuclear, tá bom? Então vamos seguir aqui. Bom, já falamos de etanol, já falamos de biodiesel, já falamos de energia nuclear. O próximo que a gente vai falar é energia eólica, tá? O Brasil está crescendo muito no investimento na produção de energia eólica. E aqui no Ceará, qualquer litoral que se você for para o litoral aqui, começa com Aquiraz, né? Vai lá, passa por Majorlândia, vai seguindo até a fronteira com o Rio Grande do Norte. Ou se você vier para o outro litoral que termina lá para a banda de Jericoacoara, Bitupitá, você vai ver que tem vários parques eólicos instalados ao longo do litoral cearense, tá? Bom, como é que é produzida a energia aqui? A partir do vento, né?
A fonte de energia é o vento. O vento move lá os aerogeradores, né? Os cataventos, né? Como a gente pode dizer. E quando essas hélices se movimentam, elas estão ligadas a uma turbina e aí você produz eletricidade. Essa não é uma imagem muito difícil de ver no Ceará, né? Olha lá, os cataventos, né, instalados ao longo do litoral cearense. Então, é uma imagem que a gente está habituado a ver, que é a produção de energia eólica, tá? As principais vantagens da energia eólica. Primeiro, é uma energia totalmente renovável. É do vento, e vento não vai se acabar nunca. Então, é renovável. Segunda vantagem dessa energia eólica, não provoca efeito estufa. Na hora que você está produzindo eletricidade, a partir do movimento lá do catavento, né, dos aerogeradores, não há liberação de gases de efeito estufa. Terceira grande vantagem, não provoca chuva ácida, não tem nada a ver com enxofre, então não há liberação de gases, óxidos de enxofre ou óxidos de nitrogênio que provocam chuva ácida. E uma outra vantagem também é que nos últimos anos o custo de manutenção vem diminuindo bastante com a energia eólica. Antigamente, as pás dos cataventos eram feitas de metal. Só que a gente sabe que metal, depois de um certo tempo, ele sofre processo de oxidação, ele corrói. Então, de anos e anos lá, tinha que fazer uma modificação dessas pás. Hoje, essas pás são feitas de um tipo de plástico, um polímero, que é muito mais resistente ao processo de corrosão. Então, essas pás você instala e elas vão passar muitos e muitos anos sem precisar trocar. Então, isso acaba diminuindo bastante o custo de manutenção. E nos últimos anos, o custo de instalação também vem caindo. Se você andar na cidade de Fortaleza aí, né, de madrugada, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, não é tão raro você ver uns caminhões imensos transportando tanto as hélices como as turbinas desses aerogeradores. É muito comum. Por que eles transitam de madrugada? Porque se esses caminhões forem andar de manhã, o trânsito da cidade vai para o espaço, ninguém sai do canto. Então, normalmente de madrugada, chega isso aí no porto, normalmente no porto do Mucuripe ou no porto do Pecém, e aí eles vão, através desses caminhões, e levam para os locais onde vai ser instalado essa energia eólica, tá? Os estados do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Bahia são os 3 estados que mais produzem eletricidade a partir da energia dos ventos, a partir da energia eólica. Tem um parque eólico muito grande na Bahia agora, o parque eólico já está construído desde o ano passado, mas por uma falha de planejamento, que é uma coisa infelizmente muito comum no Brasil, os cataventos estão rodando lá, mas falta as linhas de transmissão. Falta você pegar o fiozinho, ligar o catavento para jogar na rede de distribuição elétrica para distribuir para a população. Na hora que isso aí ficar pronto, a Bahia vai passar a ser o estado brasileiro que mais produz energia eólica. Atualmente é o estado do Ceará, tá? Nós somos os maiores produtores de energia eólica do Brasil. Agora, tem desvantagens, né? Não é só vantagem. Todo tipo de energia vai ter suas vantagens e suas desvantagens. Em alguns casos vai compensar mais trabalhar com um tipo de energia, em outros casos com outra, depende da situação de cada região. Primeira desvantagem, tem um limite de instalação. Não dá para você colocar energia eólica em todo canto, tem que ter vento. E não só ter vento, tem que ter vento constante. Não adianta nada ter a maior ventania do mundo durante 3 meses do ano e os outros 9 meses não ter vento. Aí só vai produzir eletricidade durante 3 meses? Não adianta. Então tem que ser feito um estudo para que tenha um vento em grande quantidade e que seja constante ao longo do ano. Então isso já limita a instalação dessa energia eólica. Segunda desvantagem, poluição sonora. No ano passado, quando eu dei essa aula aqui no Paulo Sarazate, exatamente aqui, quando eu terminei a aula, um aluno veio conversar comigo. Ele disse, professor, eu sou de uma comunidade de pescadores. Ele disse o nome da praia, eu lamento, mas minha memória não é tão boa. E ele diz... Era de Flecheiras? Pronto, então tá, é de Flecheiras. Ele disse, professor, lá
eles instalaram esses aerogeradores e a zoada, porque quando esse catavento roda, ele gera uma zoada, um ruído. Esse ruído interferiu na pesca. Os peixes que estavam lá, eles simplesmente fugiram daquele local. Os pescadores têm que ir para muito mais dentro do mar para conseguir pescar. Então, às vezes são impactos que a gente acha que não são importantes, mas são importantes. Então, tem que ser feito todo esse estudo de impacto ambiental. Esses aerogeradores, eles não podem ser colocados muito próximos de residência, porque as pessoas que moram perto são muito afetadas por esse ruído, e até os peixes podem ter uma migração provocada também por esse ruído gerado por esses aerogeradores. E também afeta muito a imigração de aves, né? Isso aqui, normalmente, os caras fazem um estudo, quando eles vão instalar esses aerogeradores, eles colocam em regiões que não tem migração de aves. Porque na hora que a ave bate no aerogerador dele, a ave morre, mas não é só isso. O cara pensa também no prejuízo financeiro, né? Porque na hora que a ave bate, empena uma pá dessa, o cara tem que trocar. Então, isso aí para a empresa é custo, né? Então, eles realmente fazem esse estudo até para evitar prejuízo, tá? Mas não há dúvida que se você fizer esses estudos aí para implantar esses aerogeradores, né, em locais em que não tem esse problema, é muito mais vantajoso do que outros tipos de energia. Os índices de poluição aqui são baixíssimos comparado com outros tipos de energia, tá? Bom, energia solar. Como é que funciona o esquema de energia solar? A fonte de energia é o sol a partir do efeito fotoelétrico. Como é que é isso? A luz do sol incide sobre uma placa que normalmente tem metais. Quando a luz do sol incide, os metais perdem elétrons, num processo denominado de ionização. Esses elétrons que são perdidos para o metal podem ser jogados direto na rede de distribuição de energia elétrica ou podem ser armazenados em baterias, tá? Nós temos a primeira usina de energia solar da América Latina na cidade de Tauá, no interior do Ceará, tá? Aí tem uma foto de cima da usina. Todas essas fileirazinhas aí que estão escuras são as placas metálicas que foram instaladas na usina. Então, Tauá não foi escolhida por acaso, né? Tem uma grande quantidade de sol, insolação quase o ano todo. Os elétrons que são retirados aí dessas placas metálicas, eles entram direto na rede de distribuição de energia elétrica da cidade de Tauá. Algumas empresas também instalam essas placas na própria indústria, né? Alguns hotéis em Fortaleza, alguns hotéis também no litoral do Ceará, eles colocam essas placas metálicas e acabam obtendo energia a partir da perda de elétrons por esses metais, tá? Então, é assim que a gente obtém energia solar. As principais vantagens. Primeira vantagem, é renovável, né? O sol nasce todo dia, ainda bem, né? Professor, mas um dia o sol vai acabar. Vai, no dia que o sol acabar, o nosso planeta também acaba. Então, até a gente viver, vai ter energia solar, tá? Então, ela é renovável. Não provoca efeito estufa, ou seja, na hora que esse metal está perdendo elétrons, não há liberação de gases de efeito estufa, tá? E também não provoca chuva ácida, né? Não tem liberação de óxidos de nitrogênio ou óxidos de enxofre. Essas são as principais vantagens da energia solar. Agora, tem desvantagens, né? Não é só maravilha, né? Como a gente já falou. Primeira desvantagem, não dá para colocar energia solar em todo canto. Tem que ter sol. Você não vai colocar energia solar, por exemplo, em alguns países que quando você chega no período de inverno, só tem 4 horas de sol por dia. As outras 18 horas é escuro. Como é que você vai conseguir produzir muita eletricidade a partir da energia do sol, se só tem 4 horas de sol por dia? Então, não dá para instalar. Locais que chove muito, fica muito nublado durante o ano todo, não vai ser legal para utilizar a energia solar. Aqui no Ceará não, é de boa, né? Aqui tem sol o ano todo, dificilmente, a maioria dos dias a gente olha é só o azulzão, não tem nem nuvem no céu. Então, aqui no Ceará é muito vantajoso para utilizar a energia solar.
E um outro problema também, gente, é o armazenamento pouco eficiente. Em muitos casos, esses elétrons que são perdidos aí pelos metais, eles são armazenados em baterias. O problema é que as baterias, elas têm uma baixa capacidade de armazenamento de carga. A maioria de vocês deve ter smartphone. A bateria do smartphone dura quanto tempo? Não dura nem um dia, se duvidar, né? Então a gente precisa criar baterias que tenham uma capacidade de carga maior. Por quê? Porque vai que o cara mora numa região que chove de vez em quando. Beleza, aí está lá armazenada a bateria lá na casa dele ou na indústria dele. Se passar 3 dias chovendo, acabou-se, não tem mais eletricidade. Então a gente precisa de baterias que tenham uma maior capacidade de carga, né? E que também sejam recarregadas rapidamente, tá? Então esse é um problema que acaba limitando, né, a utilização da energia solar, tá? O custo de instalação vem caindo nos últimos anos, mas a energia solar ainda é considerado caro, tá? Essas placas metálicas, elas têm um custo elevado. A energia eólica hoje é mais barato do que a energia solar, mas com o passar dos anos a tendência é que a energia solar também diminua o seu custo. Professor, quais são os metais que ficam nessas placas de energia solar? Tem que ser metais que têm baixos potenciais de ionização, ou seja, metais que precisem de pouca energia para perder elétrons. Se você lembrar um pouquinho aí da tabela periódica, os metais que têm os mais baixos potenciais de ionização são os metais alcalinos. Então se usa muito sódio, muito potássio, muito césio, não o césio 137, o césio 135, que não é radioativo. Os caras utilizam muito esses metais alcalinos nessas placas de energia solar. Existe possibilidade de uma pessoa colocar energia solar em residências? Existe, tá? Aqui em Fortaleza, eu pelo menos não conheço, mas existem algumas cidades no Brasil, eu sei que em Pernambuco existe, e na Bahia também existe, Salvador tenho certeza, de instalação dessas placas solares na residência, certo? Inclusive, eles têm feito, para baratear o custo, porque essas placas metálicas são muito caras, que o consumidor da casa, tipo, pague um aluguel por essas placas. Como você paga o seu telefone de celular, como quem tem TV a cabo também paga mensalmente, funciona da mesma forma. Você paga uma taxa mensal. Aí como é que eles fazem? Eles instalam na casa da pessoa e colocam um dispositivo eletrônico na casa da pessoa que é assim, quando a pessoa estiver usando a energia da placa solar, corta a energia que vem da rua. Que aqui em Fortaleza seria quem que fornece essa energia para a gente? A Coelce, certo? Se por acaso faltar energia porque choveu demais, ou que é um problema que pode acontecer, aí você muda a chavezinha lá e volta a receber a eletricidade que vem da rua, que no caso aqui da gente seria a Coelce. As cidades que as pessoas nas suas casas têm implantado energia solar, o que ela paga de aluguel pela placa solar é mais barato do que o que ela pagava mensalmente de taxa para a empresa que cobra iluminação pública naquela cidade. Então, nas cidades que já tem isso funcionando, para o consumidor é melhor. Sai mais barato ele pagar essa taxa mensal para a empresa do que ele pagar para a companhia de energia elétrica da cidade. Em Fortaleza, eu realmente ainda não sei em residência. Existem hotéis, existem empresas que já utilizam, mas residência eu acho que não. Eu, pelo menos, nunca vi, tá? Vixe, vamos para frente, senão não dá tempo. Energia geotérmica, tá? Como é que funciona essa energia geotérmica? A fonte de energia é o vapor de água que está no subsolo. Aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de energia, porque ele é muito comum em regiões próximas a vulcões. Você cavar o solo numa região próxima ao vulcão, ao invés de você encontrar água líquida, você vai encontrar vapor d'água. Aí o que é que os caras fazem? Canalizam esse vapor para uma usina. Quando esse vapor d'água chega lá na usina, movimenta as pás que estão ligadas a uma turbina e a partir daí você gera eletricidade. Só países que têm muitos vulcões é que costumam utilizar esse tipo de energia.
Vou citar dois. O Japão utiliza energia geotérmica. O Japão tem vários vulcões. E também a Islândia, tá? Japão e Islândia são os dois países que utilizam mais a energia geotérmica. As principais vantagens: não provoca chuva ácida, né? Porque não tem enxofre envolvido no processo. Tem baixo custo. E vai provocar um pouquinho de efeito estufa só, tá? Porque vai liberar um pouquinho de H2S. O H2S não provoca chuva ácida porque ele é um ácido fraco, mas provoca um pouquinho de efeito estufa. Mas é pouco quando comparado com os combustíveis fósseis, tá? As desvantagens dessa energia geotérmica: limitação de instalação, como eu disse, né? Só dá para utilizar em regiões próximas a vulcões, isso já limita demais a instalação. O rendimento é baixo, precisa de muito vapor d'água para produzir eletricidade. Tem poluição sonora e também tem um cheiro desagradável, porque o H2S, que é uma das substâncias que é extraída nesse processo, ele tem um cheiro, aquele cheiro de ovo podre, tá? Então é um cheiro ruim. Então quem mora perto dessas usinas acaba tendo essa interferência também do cheiro ser muito desagradável. E é não renovável. É como se fosse um poço. Na hora que esse poço seca, tem que cavar poço em outro local, certo? Então é um poço de vapor d'água. Na hora que esse poço secou, você tem que ir para outra região. Então isso acaba fazendo com que seja não renovável. É verdade que tem um ciclo da água. Professor, mas esse poço não pode ser enchido novamente? Pode, mas como os caras retiram grandes quantidades de vapor d'água, não dá tempo de encher de novo. Então eles têm que ficar migrando, cavando poços diferentes lá na região pertinha do vulcão. Se canalizar a água, vai funcionar, mas aí aumenta o custo, né? E uma das vantagens desse processo é exatamente o custo ser o quê? Baixo. Na hora que você tem que transferir água de outro canto para abastecer esse poço, já vai encarecer, aí nem vale a pena, certo? Bom, a gente não tem essa energia geotérmica no Brasil, tá? Até porque a gente não tem vulcão, né? Os nossos vulcões estão todos desativados. E a última que a gente vai falar, gente, é a energia hidráulica, hidrelétricas. Aí o Brasil tem, né, mais de 70% da eletricidade produzida no Brasil é através de energia hidráulica, através das hidrelétricas. Como é que funciona aqui? Funciona assim, ó. Se cria uma represa, né? Você tem um rio, a água está lá descendo, você bota uma parede no meio desse rio, que é uma represa. Aí você armazena a água, fica lá armazenado na forma de energia potencial. Aí você constrói toda uma estrutura que tem umas aberturas, né? Para essa água descer. Essa água desce de alturas consideráveis, é uma queda d'água. Na hora que a água bate lá embaixo, ela vaporiza, ela passa para o estado de vapor. Aí esse vapor vai movimentar as pás de uma turbina que vai gerar eletricidade. Então aí você tem energia potencial na água que está represada. Quando a água começa a cair, você está transformando energia potencial em energia cinética. Lá embaixo, quando a água bate e evapora, aí o vapor d'água é transformado em energia elétrica. Então você tem energia potencial, energia cinética sendo no final transformada em energia elétrica. Pronto, a gente vai falar já já exatamente disso. Ela está falando sobre a questão da falta de chuva, né? Que choveu pouco nos últimos anos no Brasil. Aqui em Fortaleza. Certo, ó, o senhor Israel, né? O Israel está dizendo que já está sendo comercializado aqui em Fortaleza, viu? Placas de energia solar. Quem tiver interesse, depois conversa ali com o seu Israel, ó. Quiser implantar na sua casa. Seu Israel, você é o dono da empresa, né, seu Israel? É não, né? Mas, ó, qualquer coisa, conversa com o seu Israel ali que ele já resolve, viu? O seu Israel não perdeu um momento aqui. Valeu, seu Israel. Obrigado, viu? Então já tem empresa já comercializando em Fortaleza, tá? Valeu, pego já. Pode deixar aí. Obrigado. Bom, então a água do rio é represada do jeito que a gente falou, né? E depois isso aí é transformado
em energia elétrica. Olha aí, ó, né? Vixe, Maria, deixa eu voltar aqui. Passou lotado. Vai dar certo. Pronto. Vixe, não. É isso. Pronto, finalmente, né? Olha aí, ó. Tá vendo aí a represa, ó? A represa aí, ó, né? Grandona. Aí abre essas comportas. A água bate. Quando a água bate lá embaixo, transforma em vapor. O vapor movimenta as turbinas, gerando eletricidade, certo? As principais vantagens, né? É que é uma energia renovável, depende da água. Agora, uma desvantagem que eu vou deixar para falar mais na frente é que depende do regime de chuvas, né? Quando chove pouco, dá problema, né? Mas é renovável, já que a água é renovável. Segunda vantagem é que não vai provocar chuva ácida, né? Não tem liberação de gases, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, que acabam provocando chuva ácida. Terceira vantagem é que na produção de energia não há emissão de gases de efeito estufa, tá? Não é queima, não. Quando a gente usa o termo queima, é normalmente uma combustão. Não está havendo combustão. Na hora que a água que está represada cai, que ela bate lá embaixo, é assim, na hora que a água bate lá embaixo, pela força da queda, uma parte da água vaporiza, passa para o estado gasoso. Aí você passa a ter vapor d'água. Vapor é gás. O que é que esse gás vai fazer? Vai movimentar as hélices de uma turbina que vai gerar eletricidade, certo? Bom, então essas são as principais vantagens relacionadas às hidrelétricas. Agora, tem desvantagens, né? Vamos passar aqui que a gente vai ver as desvantagens. Tem como passar aí, tá devagar demais o negócio aqui, ó. Pronto, as principais desvantagens. Primeiro, foi exatamente o que ela falou, depende do regime das chuvas. Tirando esse último ano agora, os 4 anos anteriores, choveu muito pouco nas hidrelétricas. Aí gera problema. Por quê? Porque na hora que a água das hidrelétricas baixa muito, o governo, para não acabar totalmente a água das hidrelétricas, autoriza o funcionamento das termoelétricas, tá? Isso é lei, tá? Baixou de 30% os reservatórios, o governo tem que autorizar o funcionamento das termoelétricas para não faltar energia. Lá em 2001, o Brasil viveu o tal do apagão, né? Na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Exatamente para não se prevenir, quer dizer, para não ter esse problema, para ter uma prevenção, foi que se construiu uma série de termoelétricas. As termoelétricas ficam fechadas. Na hora que o índice dos reservatórios baixa muito, aí o governo autoriza. O problema é que o preço da energia gerado pela termoelétrica é 5 vezes mais caro do que da hidrelétrica. Então, na hora que as termoelétricas entram, o que é que acontece com a nossa conta de energia? Aumenta. Recentemente, o governo criou até as bandeiras, né? Bandeira vermelha é quando os reservatórios das hidrelétricas estão lá embaixo. Aí tem muita termoelétrica funcionando. Aí é mais caro, aí a gente tem que pagar mais. Nós já vivemos período de bandeira vermelha. Aí depois passou para a bandeira amarela. Por quê? Porque nesse último ano, quando é que é o regime de chuva nas hidrelétricas? É de novembro até março. Esse ano choveu um pouquinho melhor. Aí o índice dos reservatórios aumentou, desligou um bocado de termoelétrica. Aí nós passamos para a bandeira amarela. A gente passou a pagar um pouco menos. E agora, nesse ano, mais 2 hidrelétricas no Brasil entraram em funcionamento. Com isso, fechou todas as termoelétricas. Atualmente, a gente está com bandeira verde. O que é que significa bandeira verde? A gente não está pagando nenhuma taxa adicional pela energia, mas depende da chuva. Nos anos que chove pouco, aí vai dar problema nas hidrelétricas e vai ficar mais caro, né? Termoelétrica é queimando combustível. Aí pode ser etanol, pode ser biodiesel, pode ser combustível derivado de petróleo. Termoelétrica funciona queimando como o motor de um carro, certo? Só que aí é um negócio imenso, né? São vários motores de combustão, porque tem que produzir grande quantidade de eletricidade, certo? Outro problema das hidrelétricas, que é um problema grave, é que na construção da hidrelétrica, como você tem que represar a água, na hora que essa água bate lá no muro da represa, ela se espalha, né? E aí, quando essa água se espalha, ela alaga extensas áreas. Os animais que vivem naquela região,
os vegetais morrem tudo alagado, tá? As populações que estão nessas regiões têm que migrar, têm que ir para outro lugar, não vai morrer também. Então, é uma das discussões que existe com relação às termoelétricas, são os impactos ambientais e os impactos sociais também que são criados nessas regiões alagadas. Nós estamos construindo uma grande hidrelétrica agora no norte do país, né? Que é a hidrelétrica de Belo Monte. E há toda uma discussão, porque Belo Monte vai alagar extensas áreas, né? Aí todas as comunidades indígenas que vivem naquelas áreas alagadas têm que mudar. Aí você vai dizer, ora, professor, mas é para um bem maior, vai produzir eletricidade para o Brasil todo, tem que mudar mesmo, porque não é você, né? Porque se fosse você tendo que mudar, você ia criticar, você ia questionar, você ia brigar. É o que está acontecendo, né? Aqui em Fortaleza mesmo, gente, não vamos longe não. Quando foram construir o VLT, que no final nem ficou pronto, né? Era para ficar pronto para a Copa. Tiveram que tirar algumas famílias da região onde o VLT ia passar. Aí você vai dizer, ah, professor, mas vai dar uma casa nova para a pessoa, ter uma indenização. É, mas às vezes a pessoa trabalha bem pertinho da casa dela. Ela tem um comércio, os filhos estudam numa escola que é bem pertinho da casa. Aí você bota a pessoa lá para o Conjunto Gereissati, lá longe. Aí a pessoa vai ter que pegar ônibus todo dia, é um custo. Vai ter que acordar mais cedo. Então, há uma série de problemas com esse esquema de migração populacional. Não é uma coisa muito simples, não. Não é uma coisa simples, entendeu? Então, essa história de alagar extensas áreas acaba sendo problema. Tanto sob o ponto de vista ambiental, porque os animais e vegetais que estão naquela região acabam morrendo, como também sob o ponto de vista social, de migração das pessoas, tá? Aqui no Ceará, a gente tem um caso bem sucedido de migração populacional, que foi quando construíram a barragem do Castanhão, né? Barragem, como nas hidrelétricas, sempre vai alagar. E aí uma cidade ia ser alagada, a cidade de Jaguaribara, tá? Aí o que foi que o governo do estado fez? Construiu uma nova cidade, que aí o nome da nova cidade, como é que é? Nova Jaguaribara, certo? E o governo construiu a cidade exatamente com o mesmo formato da cidade original. Se eu moro na minha casa aqui, na minha casa, e tem um hospital a 2 quarteirões da minha casa, na nova cidade vai ter um hospital a 2 quarteirões da minha casa. O meu vizinho, pode ser gente boa, pode não ser, mas o meu mesmo vizinho aqui, na nova cidade, ele vai continuar sendo meu mesmo vizinho. Então, houve uma baixa rejeição da população com essa mudança, porque é uma mudança que manteve o formato original da cidade, manteve as casas com a mesma distância de escola, de hospital. Ah, eu gosto de beber cachaça no bar que na esquina da minha casa, agora o bar está longe, aí vai ficar pronto, tem problema, meu filho, na esquina da nova cidade vai ter o barzinho lá que você vai poder beber a cachaça, é o mesmo dono, né? Então, isso foi um sucesso, né? Porque aí a maioria da população migrou sem ter problema, já que a nova cidade tinha a mesma estrutura da cidade antiga, tá? E um outro problema, gente, é que na hora que você alaga extensas áreas, que os animais e os vegetais daquela região vão morrer, matéria orgânica em decomposição libera metano, o gás CH4. E esse metano provoca efeito estufa. Então, a hidrelétrica, ela não provoca efeito estufa na geração da eletricidade, na queda d'água. Mas nessas áreas alagadas, pela decomposição dos vegetais e animais que morreram com o alagamento, vai ter liberação de metano. E o metano tem um efeito estufa 25 vezes maior do que o CO2. Então, ele é um gás que provoca muito efeito estufa. Por exemplo, Belo Monte, que eu já falei, que está sendo construída lá no norte, tá? Belo Monte, os caras já fizeram o cálculo. Depois que a usina estiver funcionando, só vai deixar de liberar metano 80 anos depois. Então, durante 80 anos, vai estar provocando efeito estufa, tá? Então, isso é um problema que normalmente não se fala, mas já teve, inclusive, uma questão no Enem de 2010, que falou sobre esse problema de efeito estufa provocado pelas áreas alagadas, tá? A Carol está perguntando como é produzido o gás natural. O gás natural, ele é um combustível fóssil, ele já é encontrado na natureza como gás natural. Você extrai esse gás natural e usa como combustível.
Existe o gás natural veicular, o GNV. Aí esse não, realmente tem que adicionar um outro gás, que é o etano, para que ele seja utilizado em combustíveis, tá? Mas o gás natural é um combustível fóssil e ele foi discutido na aula anterior, a aula 2, que falava exatamente na apostila 2, que falava sobre os combustíveis fósseis, tá? Tô terminando. Calma, a última pergunta. O negócio tá querendo me expulsar, é, mano? Eita, diabo. Ah, rapaz, eu fiquei tocava aqui das atividades, dos exercícios físicos. Daqui a pouco eu vi um pessoal aí meio cochilando e tal, agora todo mundo vai acordar, viu? Na sequência. É rápido. Última pergunta. Qual a energia utilizada no Havaí? Por que que lá tem muito sol e vulcões? Vulcões é por uma questão natural, né? Não tá pra gente... É pela própria formação geológica, desculpe, da região do país. No Havaí, eles utilizam muita energia solar e utilizam muita energia eólica exatamente porque as condições climáticas de lá favorecem a utilização dessas energias. Tá legal? Quem quiser assistir a aula depois vai estar disponível, né? Né, Normando? A aula vai estar disponível, né? Depois para quem quiser ver o vídeo, legal? Os exercícios estão aí, mas tem o gabarito de todas as questões nos exercícios, tá bom? E espero que a aula tenha sido proveitosa. Obrigado pela atenção de vocês, galera. Boa tarde. E a gente se encontra aí em outro momento. Grande abraço para vocês.